Fala galera, tudo bem? Luiz Olivieri, vídeo novo no canal. No vídeo de hoje eu vou tratar de um assunto que tem trazido muitas dúvidas aqui para o escritório. É do layoff, suspensão temporária do contrato de trabalho. Isso te interessa? Se sim, assista esse vídeo até o final e compartilhe ele com as suas redes de amizades como forma das pessoas entenderem qual é a finalidade desse instituto. O layoff, ou a suspensão temporária do contrato de trabalho, ele está previsto lá na CLT, no artigo 476A da CLT, e ele é uma técnica de manutenção do contrato de trabalho usado nos casos em que o empregador está passando por uma dificuldade momentânea. É a suspensão do contrato. O contrato vem andando normalmente, teve a crise, suspende-se o contrato e depois que a crise passa aí de 2 a 5 meses, de acordo com o prazo previsto lá nesse artigo 476A, elastecível por acordo coletivo com o sindicato, passada a crise, o contrato volta a seguir o seu fluxo. Essa suspensão temporária do contrato de trabalho, ela tem alguns desdobramentos e alguns requisitos. Vamos lá. O primeiro deles é que tem que ser feito por acordo coletivo com o sindicato. Sem acordo coletivo não existe layoff. O segundo é que há a necessidade da aceitação dessa suspensão do contrato de trabalho pelo empregado. Então, mesmo havendo acordo coletivo, se o empregado, por sua vez, se recusa a aderir à suspensão do contrato de trabalho, o empregador tem que se valer de outra medida para gerir essa crise. A transferência para outro setor, férias coletivas e assim sucessivamente. Outras técnicas aí postas à disposição desse empregador para que ele gerencie essa crise, tá? Sem a aquiescência do funcionário, sem a assinatura do funcionário, a suspensão do contrato de trabalho é irregular, é inválida. Mas aí, Luiz, o empregador pode me mandar embora? Depende. Nos casos em que essa pessoa não tem uma garantia de emprego, uma garantia provisória de emprego ou uma estabilidade, sim, o empregador pode demitir sem justa causa, tendo em vista que não há necessidade, aí, a necessidade de motivação para se dispensar no Brasil hoje, ressalvadas hipóteses daqueles que têm garantia de emprego, evidentemente. Mas não gera justa causa, tá? Porque a lei deixa claro que a faculdade de aceitar ou não está prevista lá. Então, o empregador e o empregado, eles têm que concordar com isso. E aí, o mais importante que tem trazido muitas dúvidas aqui, além desse fato de a adesão ao layoff ser facultativa, são as hipóteses em que o layoff passa a ser ilícito, em que há fraude do layoff. O layoff, ele pressupõe a suspensão do contrato, e nessa suspensão do contrato o trabalhador não fica em casa jogando videogame, ou lavando a calçada, ou carpindo mato. Não, ele tem que ser matriculado num curso patrocinado pelo empregador. O empregador, ele pode contratar o Senai, ele pode contratar uma escola especializada, ele pode contratar um palestrante, que nesse período em que o trabalhador fica em casa, ele tem que estar se qualificando. Por que ele tem que ficar se qualificando? Porque se a crise não passar e eventualmente o contrato ser rompido, ele tem que estar pronto para assumir novas responsabilidades às custas do empregador. Entendeu? Então aí são algumas hipóteses. Então eu elenco a primeira: a ausência do curso regular gera a nulidade do layoff e o dever de pagamento de todas as verbas trabalhistas do período. Nesse período do layoff, abrindo um parênteses, o trabalhador, ele recebe uma ajuda de custo, uma parte do dinheiro é pago pelo governo, né, que vem do seguro-desemprego e do FAT, e o contrato fica suspenso. Por essa razão, não há recolhimento de INSS e nem fundo de garantia. O trabalhador, nesse caso, tem que imprimir uma guia lá, ou então no site do banco, pagar como facultativo e recolher nesse período, se ele quiser manter ali a carência, né, para fins de aposentadoria, desse período que ficou com o contrato suspenso, caso ele aceite aí sair de layoff ou ter o seu contrato suspenso pelo 476A da CLT que está na mesma. Então, além desse requisito, eu lhe pontuei aqui 5 pontos que fazem com que o layoff seja declarado nulo e que a suspensão do contrato caia e tem que ser pago todos os salários do período. Ele entra na base de cálculo de férias, fundo 13º, a eventual aviso prévio, fundo de garantia e multa dos 40%, tá? E o recolhimento do INSS do período também. Então, vamos lá. Quando a empresa não justificar o motivo da suspensão do contrato, tem que ter no acordo coletivo o motivo bem claro: estamos suspendendo o contrato porque não tem produção, não tem venda, não tem peça, a empresa está passando por uma crise. Caso 2, no caso em que a empresa esteja com um atraso nas contribuições previdenciárias, tanto da cota do empregado como a cota do empregador. No caso 3, nos casos em que a empresa alega crise ou falta de produção ou qualquer outra coisa relacionada à crise e ela distribui lucros entre os sócios. Distribui o lucro entre os sócios, explodiu o layoff.
o layoff é nulo e tem que pagar a indenização. Tem que pagar os salários e o cara tem que trabalhar. Hipótese 4. Se no período do layoff o empregador der aumento, der promoção, der qualquer faixa para empregados que não estejam de layoff. Vamos supor que nesse caso o empregador ele suspende o contrato de uma área específica da empresa, a área de vendas, por assim se dizer. E na área de compras ele vai dar aumento, da promoção, da faixa para aqueles trabalhadores que trabalham no outro departamento. Tem que congelar. Se a premissa é que está ruim para todo mundo, tem que estar ruim para todo mundo. Recebeu um aumento, recebeu uma faixa, deu uma participação de lucros, deu um abono, deu qualquer coisa para essas outras pessoas, explodiu o layoff. E hipótese 5, nos casos de contratação de temporários, renovação de contrato de trabalho de temporários, contratação de mão de obra temporária ou de qualquer outro tipo de mão de obra, efetivação de aprendizes do Senai e substituição daquelas pessoas que tiveram contrato suspenso por mão de obra em outros setores. Vamos supor, mais uma vez, naquele nosso exemplo, se nós estamos falando que não está tendo vendas e eu vou colocar todo mundo da área de vendas em layoff, o empregador não pode, eu como empregador, no meu exemplo, não posso pegar um trabalhador da área de compras e colocar para fazer o serviço do cara de vendas, porque se é pressuposto do layoff da suspensão do contrato de trabalho é dizer que está ruim, não está vendendo nada, eu não posso ter a realocação de mão de obra como forma de minimizar o custo do processo e da empresa por determinado período, porque a sociedade vai custear, né? E realocar mão de obra, fazer uma estratégia aí de diminuição de passivo trabalhista, porque o layoff, grosso modo, é uma caridade com o chapéu alheio. O empregador deixa de pagar o salário para a sociedade custear o pagamento desse trabalhador. Então aí fica a dica, fica o alerta e na dúvida procure sempre seu advogado de confiança. Um abraço do sempre amigo Luiz Olivieri.